todos os mal, Pai. Abençoa, Jesus, nesse momento de culto, Senhor, que é tão maravilhoso para as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, abençoa, Senhor, cada irmão, querido Deus, que está participando desse culto, aqueles que não estão, mas que venham sentir desejo, Senhor, de estar. Ó meu Deus, que o Senhor venha, querido Deus, falar aos nossos corações nessa manhã, ó Pai, através do louvor, da mensagem. Abençoa o teu servo, pastor Fábio, ó Deus, o qual é o ministro da tua palavra, Senhor, guiado por ti, ó Deus, que o qual tem nos abençoado muito as nossas vidas, ó Pai. Querido Deus, nós entregamos nas mãos do Senhor esse momento difícil em que estamos passando. Mas o Senhor é o Deus de poder, o Senhor pode com todas as coisas. Nada para o Senhor é impossível, Pai. Abençoa, Senhor, todos os enfermos, ó Deus. Abençoa, querido Deus, todos aqueles que estão nos leitos de dores. Abençoa-nos, ó Deus, as nossas vidas. Livra-nos, Senhor, desse momento tão difícil, ó Pai. Agora, querido Deus, fala conosco nesse momento. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor falou alguma coisa aí? Não, né? Dei só um amém. Ah, amém. Tá bom. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos mais uma vez dando início ao nosso culto. Vamos ler a palavra do Senhor lá em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, de 16 a 19. João 3, 16 a 19. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aí com a Jojo conosco. Que é a primeira vez, né, Jo? Você e Silvanei é a primeira vez, né? Seja muito bem-vindo aqui no nosso grupo. A Levi, não sei, a Silvana não conseguiu ainda, né, Levi? Será que hoje, pelo visto, acho que não, né? Também não, né? Não, tá bom. Depois Levi dá uma moral com ela lá, ajuda ela lá, alguma coisa. Ela tava querendo muito participar no domingo retrasado. Chegou até a me ligar aqui. Mas, irmãos, vamos ler lá em Evangelho de João, capítulo 3, 16 a 19. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o amor de Deus, né, revelado a nós, os seus filhos, a nós, ao mundo que encontra-se decaído, perdido, e sem a manifestação do amor de Deus por nós, né, a maior manifestação do amor de Deus por nós, que é ter enviado o seu Filho Jesus, sem essa manifestação de amor, sem a vinda de Cristo Jesus, todos nós certamente estaremos perdidos, né? Estaremos condenados. Essa é a maneira que nós nos encontramos sem Jesus. Nós vemos ao mundo já condenados, porque nós somos pecadores, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele envia Jesus para nos salvar, né? E nesse momento que nós vivemos, em que o mundo está tão perdido, né? Em que nós estamos
passando por essa pandemia, tantas pessoas morrendo. Vamos orar para que as pessoas encontrem, né, salvação em Cristo Jesus, no Senhor, pois somente Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e nós sabemos que não há salvação em nenhum outro. Nós vamos orar mais uma vez, antes de passar a palavra para Geicim. Tudo bem, hein, Geicim? Tudo certo? Tranquilo? Vamos orar mais uma vez? Tudo certo. Tá bom. E depois nós passamos, então, a palavra para o grupo de louvor. Vou convidar a irmã Laila, então, para fazer essa oração. Se tem como aí, Laila? Jonas está... E depois, então, a gente passa a palavra para Geicim. Vamos orar mais uma vez. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos aqui, ó Deus, nessa sala de vídeo, para cultuar e louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Abençoa, Senhor, todo este culto, abençoa o louvor que será ministrado agora, a palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja, pelo livramento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Geicim, o louvor. Geicim, tá contigo. Meu pastor, fala com meu amor por ti. Cada vez mais posso dizer que sou minha entrega de Senhor se fortalece. Tudo que tenho, tudo que sou, eu devo a ti. Amado Salvador, és tudo, meu motivo de razão de viver. Amado Salvador, meu tudo, meu motivo de razão de viver. Nada vai me separar, mesmo se eu orar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Choro dura, mas alegria vem pela manhã. Se
Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse avançar. Teu amor não falha. Falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Prepara mais tarde, no final, talvez a gente canta mais uma. Irmãos, vamos orar mais uma vez e aí a gente passa a palavra para o pastor. Irmãos, acerca de avisos, algum irmão teria algum aviso? Não? Acho que não, né? Então vamos orar mais uma vez e aí passamos a palavra para o pastor. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, porque Tu és nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso Deus presente, que tem cuidado de nós, que não nos deixa faltar o alimento, o pão de cada dia. O Senhor, ó Deus, é o Deus que em tudo, ó Deus, tem guiado nossas vidas nos Teus santos e retos caminhos. Nós só estamos à Sua presença, porque o Senhor mesmo, ó Deus, tem feito do nosso ser a Tua morada com Teu Espírito Santo. Tem constrangido o nosso coração a viver, ó Deus, aos Teus pés. O Senhor nos dá entendimento de que o Senhor é o único Deus e a salvação está em Teu Filho Jesus, que o Senhor mesmo o manifestou a nós, fazendo, ó Deus, habitar entre nós por um período de tempo. E, ó Deus, fez o ser erguido novamente em glória e hoje está à direita do Senhor intercedendo por nós.
Nós te louvamos, ó Deus, por essas verdades que nós podemos aprender através da tua palavra. E nesse momento agora, Deus, em que o pastor vai estar nos transmitindo, ó Deus, a tua mensagem, que o Senhor possa, ó Deus, encher-o com poder e graça, ó Deus, através do teu Santo Espírito, ó Deus, para nos ensinar mais uma vez as Sagradas Escrituras, para, ó Deus, a fim de que sejamos alimentados, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por mais esse dia de vida de hoje, esse fim de semana, que está terminando no dia de hoje, ou iniciando no dia de hoje, no domingo. Que o Senhor nessa semana possa ainda nos guardar, nos livrar de todo mal, em todos os nossos afazeres. Obrigado por tudo, seja com o pastor nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, entrou mais alguém, acho, agora aí. Deixa eu ver quem foi. E tá com o áudio liberado. Dá uma olhadinha aí. Eu acho que é Marta, né? Não sei quem é. Dá uma olhadinha aí, vê quem tá com o áudio liberado aí. É o senhor, pastor? Só se for o senhor. Não, abri agora. Abriu agora? Tá bom. Pode. Agora silenciou, pastor. Deus abençoe. Amém. Quero saudar os irmãos que estão ao vivo conosco. Saudar toda a igreja do Senhor que está em Tocos. Agradecer a Deus mais essa oportunidade de podermos falar, ainda não como desejaríamos, presencialmente. Mas temos esse recurso, devemos agradecer a Deus por isso. Nesta manhã, irmão, nós vamos continuar as exposições na carta aos Efésios e falar um pouco mais do amor de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha, diríamos, alguns tesouros. Ele era um homem muito culto, ele era um apóstolo, mas ele disse que o tesouro dele era o Evangelho. E ele define o Evangelho de algumas maneiras. Aqui na carta aos Efésios, ele diz que ele foi chamado para pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas nós, mesmo que insondáveis, impedidos de saber, né, pela nossa limitação, saber tudo, mas nós podemos sim sondar aquilo que nos é possível. Então é o que nós vamos fazer nesta manhã. Estender a sonda e conhecer mais um pouco a largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Cristo. Os irmãos, se estiverem abertos as suas Bíblias, nós vamos ler Efésios 3, de 17 a 21. Efésios 3, 17 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. E assim, Paulo, na verdade, ele está orando. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando nós, arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos, todos os crentes, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Deus abençoe a palavra dele e ele mesmo, pelo seu Espírito, aplique esta palavra poderosa em nossos
corações. Vimos, irmão, na semana passada, que para a gente conhecer o amor de Cristo na sua plenitude, é necessário que nós estejamos arraigados, enraizados e alicerçados, fundamentados em amor. Porque nós, irmãos, temos que admitir que nós gastamos muito do nosso tempo pensando em nós mesmos e em nossos problemas. Mas a mais importante necessidade do cristão é conhecer o amor de Cristo por nós. Nas Escrituras Sagradas, nós encontramos uma infinidade de textos e passagens e experiências diversas com os irmãos do passado que nos ensinam acerca desta largura, deste comprimento, desta altura e desta profundidade deste amor de Deus por nós. Então, através de 4 situações, nós dividimos melhor para melhor compreendermos e buscarmos o quanto pudermos nesta manhã o conhecimento deste amor de Cristo por nós. A primeira é que nós vamos considerar a largura deste amor de Cristo por nós. Alguém já disse que a largura tem tudo a ver com generosidade. Eu procurei a definição de generosidade e encontrei a seguinte: virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. E temos que admitir e louvar a Deus que o que não falta em Deus é esta virtude maravilhosa, porque Ele é um Deus de extrema generosidade. João, o apóstolo, que escreveu o Evangelho, as cartas e o Apocalipse, ele estava interessado em falar da largueza ou da largura desse amor de Cristo quando ele escreveu, e eu passo a ler, no livro do Apocalipse, capítulo 5, de 9 a 11, mostrando o interesse de João em mostrar essa largura do amor. 5 de Apocalipse, de 9 a 11, ele escreveu, e eu leio para nossa conveniência, o seguinte: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, falando de Jesus, e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Milhões e milhões e milhares de milhares. Eu leio ainda Apocalipse 7, 9 e 10. Depois destas coisas, destas visões, eu vi ainda, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
Perceberam, irmãos? A largura? Gente de todo lugar, de todo. E louvamos a Deus que muitos de Tocos foi visto por João antecipadamente, estarão lá um dia louvando e bendizendo o nome do Senhor. A amplitude, irmãos, do amor de Cristo é que nos dá ânimo e alegria. Nesse momento de pandemia, todo mundo, toda a ciência está investido, não só os profissionais, muitos recursos, investindo tudo para a cura deste vírus, os coronavírus. Mas eu queria dizer aos irmãos que ao conhecer a amplitude do amor de Cristo, que nos dá ânimo e alegria, isto sim é um antídoto, um remédio para nossos medos, para nossas fobias. Este amor grandioso de Cristo. Que apesar do nosso pecado, este amor é estendido a todos. Este amor estendido a todos. Há pouco o irmão Fagner leu que Deus amou o mundo. Isto é, Deus amou pessoas de todos os recantos da terra. De todos os recantos da terra. O apóstolo Paulo, em uma outra epístola que escreveu agora aos Colossenses, ele falando também dessa realidade, ele nos diz o seguinte, Colossenses 3:11, no qual, em Cristo, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, isto é, pessoas fora da cultura grego-romana, porque naqueles dias, estar fora da cultura grego-romana era considerado um bárbaro, um João Ninguém, vamos dizer assim. Também no qual não pode haver cita, isto é, um povo rude, nômade, não civilizado, os ciganos, por exemplo, dos nossos dias. Ele vai salvar alguns. Não pode haver escravo nem livre, porém Cristo é tudo em todos. O braço do amor de Deus se estendeu por toda a humanidade. Se todos quisessem, todos seriam salvos. Mas nós sabemos que não é assim, porque nem todos querem. Então, razão porque nos reunimos hoje, desta maneira, mais uma vez, nos reunimos para adorar a Deus e agradecer-lhe por esta grandiosa salvação que temos no Filho amado do nosso Deus e do nosso Pai. Às vezes, irmãos, nós pensamos tão pouco nessa largura, a extensão, né, do amor de Deus, que às vezes somos como aquele que perguntou a Jesus, Senhor, são poucos os que vão se salvar? Não. Cada um deve procurar a salvação, mas é sabido que à luz do texto que já lemos e de outros, ele vai salvar milhares e de milhares, milhões e milhões de pessoas em volta do mundo. Ficamos, às vezes, tristes e preocupados quando pensamos em nosso futuro e no futuro da igreja. Contudo, a Bíblia fala de plenitude dos gentios e plenitude dos judeus. Ainda a plenitude dos gentios não se encheu, muitos gentios ainda virão para a salvação, e os judeus que parecem não querer mais nada com Cristo, eles vão sim serem chamados
no momento da história e vão reconhecer que Jesus de Nazaré, o Filho amado de Deus que eles crucificaram, é o Cristo que ainda esperam. Mas eles vão abraçá-lo um dia como Senhor e Salvador. O nosso está aberto. Em segundo lugar, a segunda realidade que vamos considerar nesta manhã com os irmãos é o cumprimento deste amor de Cristo por nós. Isso tem a ver com largo, extenso. Pensamos muitas vezes no amor de Deus de forma abstrata, sem meditar sobre a realidade deste amor. Nossa visão do amor de Deus em Cristo é restrito ao tempo. Falou-se no amor de Deus em Cristo e só pensamos na sua morte. Nada mais que isso. Mas a Bíblia mostra que isso vai muito além desta realidade. A palavra de Deus afirma que este amor tem o tamanho da eternidade. Olha só o que já dizia o profeta Jeremias, no capítulo 31 do seu livro profético, na parte final deste versículo 3 de 31:3, disse Deus assim para Israel e naturalmente para a igreja, que é o Israel de Deus hoje: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Com amor eterno eu te amei, desde a eternidade. É isso que a palavra de Deus afirma, que este amor tem o tamanho da própria eternidade. Na verdade, irmãos, o amor de Deus por nós e o que Cristo faria para tornar isto possível começou sim desde a eternidade. Os nossos nomes, considerem isso, irmãos. O simples considerar isto aumenta o nosso amor por Ele, aumenta a compreensão do amor dele por nós. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, mesmo antes de sermos criados, no sexto dia da criação, quando o homem foi criado, e o primeiro dele foi Adão, os nossos nomes já estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu não sei se os irmãos já perceberam, às vezes um pregador, né, ele empolgado após o culto, vê algumas pessoas se decidindo a receber a Cristo como Salvador, eles pedem a Deus e dizem assim: Deus, escreve o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Como se Deus estivesse assentado no trono, à espera das decisões dos crentes, e tomasse da caneta e escrevesse o nome de cada um. Pobre visão esta é uma pobre visão do cumprimento deste amor de Deus em Cristo por nós, antes da criação do mundo. Desde a eternidade, o nome de todos aqueles que haveriam de crer que Jesus é o Senhor e Salvador já estavam escritos, mesmo aqueles que ainda não vieram. O nome deles já estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é nada de empolgação da minha parte, é o que a Bíblia diz e o que nós estamos compartilhando com os irmãos. O Cordeiro, desde a eternidade, Jesus, ele já admitia vir a este mundo morrer para nos salvar. Agora eu leio Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão, quer dizer, a besta que emerge do mar. Vão adorá-la todos os que habitam sobre a terra. Quem? Todo mundo? Não. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vão adorar aqueles que insistam em não adorar a Deus.
17:8 do livro de Apocalipse, eu também leio para nossa conveniência. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que não era e não é, mas aparecerá. Mas a nossa admiração, o centro da nossa vida, o objeto da nossa salvação e da nossa fé é o Deus Todo-Poderoso e o bendito Filho do nosso Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Meus irmãos, que consolo, que conforto, que segurança é saber que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e que nada poderá frustrar os propósitos de Deus. Nada, nem ninguém poderão frustrar os propósitos. Eu leio Efésios 1:4. Assim como nos escolheu, quando Paulo, no versículo 3, diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo nos lugares celestiais, ele agora diz no versículo 4 de Efésios 1, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Meus irmãos, mesmo quando escolhemos passar por experiências desagradáveis com o pecado, sofreremos as consequências, evidentemente. Isto é fato. Mas o amor de Deus por nós permanece inalterado. Ele não se altera a despeito do pródigo, aquele filho que abandonou a casa e achava que a felicidade estava fora da casa do pai. Diz a Bíblia que o pai olhava diariamente ali e um dia, quando ele avistou o filho ainda longe, ele não esperou para passar uma reprimenda no filho, chamar a sua atenção e discipliná-lo. Não, diz a Bíblia que ele correu. A iniciativa foi do pai, pois o amor dele é inalterável. Ele correu, abraçou o filho e o beijou, chamou os servos e mandou colocar sandálias, roupas, anéis e preparar uma festa, porque aquele filho voltou para o aprisco. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, a parte final do versículo, diz a palavra o seguinte da parte de Deus: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais eu te abandonarei. Glórias a Deus, aleluia, aleluias ao Cordeiro de Deus. A terceira realidade, ou a terceira verdade do amor de Cristo é a altura dele. Tem a ver com algo muito elevado. Podemos dizer que a altura é a altura do céu à terra. Agora, recentemente, creio que esta semana ou semana passada, os cientistas, eles puderam fotografar, tirar uma fotografia no mais que puderam se aproximar do Sol. E viram ali coisas maravilhosas, explosões, né? Aquilo tudo em fogo, que produz, né, esse calor que vem até a Terra. Mas eu não sou cientista, mas o que podemos dizer é que o Sol é uma estrela. É uma estrela de quinta grandeza. Nós o vemos com nossos olhos.
O Sol, ele ocupa o segundo céu. Como eu expliquei semana passada, o primeiro céu, esse céu azul. O segundo céu é onde estão as estrelas. O Sol está no segundo céu. Ele foi fotografado, sim, a milhares de quilômetros, a milhares de milhões de quilômetros. Mas o céu de Deus está a uma distância incalculável. E lá onde ele está e sempre esteve, foi de lá que ele demandou todo o amor dele, derramou todo o amor dele em Cristo por nós, trazendo o seu Filho até nós. O céu de Deus, só os salvos, nem ciência, nem ninguém que vai negá-lo e que não exerce fé no Cristo de Deus como Senhor e Salvador, esses nunca chegarão. Mas os crentes, os salvos de todos os tempos, eles lá chegarão sim para a glória do Senhor. Muitos se limitam a falar do amor de Cristo em termos de perdão. O que você acha do amor de Deus por nós? Como você explica isso? Ele nos perdoou. É verdade. Mas isso é muito pouco, irmãos. Esquece-se de que há um novo nascimento, nascemos de novo em Cristo. Esquece que nós fomos feitos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Deus nos deu o Espírito como dom. É Ele que abre essa palavra para o nosso entendimento. É Ele que aquece o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para fazermos com que essas coisas adentrem o mais profundo do nosso ser. Fomos vivificados, ressuscitados, e nós já fomos até assentados com Ele, com Cristo, nos lugares celestiais. Eu queria dizer também que antes de subirmos com os nossos corpos físicos, eles serão feitos perfeitos. Lá não entra nada que é imperfeito. Carne e sangue não vai herdar aquilo, mas Deus vai fazer-nos perfeitos. Quando escreveu a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo tratou de dizer para aqueles irmãos exatamente isso, como diz em outras passagens. Filipenses 3, 20 e 21. Ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vem e vai, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso parece impossível. Um dia sermos totalmente perfeitos, alma, espírito e o corpo. Mas ele é poderoso para fazer isso, porque tudo está subordinado a Jesus Cristo. Participaremos, sim, da glória, da sua glória, e na glória dele, o Pai com o Senhor. O apóstolo João, ele cria nisso, porque quando escreveu o Evangelho, no capítulo 17, versículo 24, ele narra uma das orações de Jesus e disse assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Desculpa, eu vou ler. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O mesmo apóstolo João, ele agora escrevendo a sua primeira carta, lá para o final do Novo Testamento, no capítulo 3, 1 e 2. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O títulozinho que colocaram aqui é que Deus é Pai e é Santo. Seus filhos são também santos. 3 de 1 João 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Agora se dirige a nós e diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Há muito mais por vir. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, quando voltar aqui para nos buscar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós vamos fazer, irmãos, já algumas aplicações à luz do que vimos até agora. Eu pergunto aos irmãos, pergunto a mim mesmo, o nosso culto, o culto que prestamos a Deus, é obrigação a ser cumprida ou é um culto que nós fazemos em gratidão e, sobretudo, em amor a Deus? Um dia, um dos irmãos, que também é crente, tentando falar do Evangelho para um concunhado dele, falando, que nós devemos ter tempo para Deus, devemos amar a Deus porque Ele nos amou, e foi falando, mas ele sabia que aquele concunhado dele, aquele pessoal que eu até conheço, é muito envolvido com as coisas do mundo, muito envolvido, mas ele fez uma pausa, encheu o coração e disse assim: olha, eu quero dizer para você que domingo à tarde, a missa das 6 horas, eu não falho nunca. Eu vou a todas as missas dos domingos das 6 horas. O que eu estou querendo dizer? O que ele quis dizer? Ele tem tempo sim para Deus, mas só aos domingos às 6 horas, e se tiver doente não vai poder ir, se tiver chovendo muito vai desistir. É o tempo que ele encontra para amar a Deus e dedicar algum tempo. E o nosso? É obrigação a ser cumprida? Ou quando nos reunimos em culto, fazemos por gratidão e por amor a Deus, por tudo que conhecemos e vamos conhecendo ao longo da nossa caminhada cristã? A segunda pergunta que eu faço é: o que tem ocupado o nosso coração? A obra de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, tudo que fazemos por gratidão a Deus, ou as coisas deste mundo? O que é claro que estamos, querendo ou não, envolvidos com coisas deste mundo. É claro que sim. Mas que parte ocupa isto? Ou que parte ocupa no nosso coração? Na verdade, devemos, as coisas nas quais nos envolvemos neste mundo devem entrar e sair. Porque o que Deus está interessado, na verdade, é o nosso coração. Filho meu, dá-me o vosso coração. É o que ele nos diz. Finalmente, em quarto e último lugar, finalmente, chegamos à profundidade deste amor de Cristo por nós. Tem a ver com algo que vai muito além da superfície. Há crentes que estão acomodados, vivendo na superfície. O que eu quero dizer com isso?
se contentam em ouvir a palavra de Deus quando ela é feita de forma pública lá no culto, que às vezes vão, nunca abrem a Bíblia em casa, nunca se preocupam em estudar, em compreender a palavra de Deus, em encher a sua mente, o seu coração com as coisas de Deus, vivem na superficialidade. A superficialidade. Talvez de segunda a sábado nem se lembram de nada de Deus, nem se lembram. Mas não podemos ser assim. Não podemos ser assim, porque a profundidade do amor de Deus vai muito além, como disse, da superfície. Vamos ver duas coisas. A primeira, o que Cristo precisou fazer quando deixou a glória para vir a este mundo. O que ele, Jesus Cristo, precisou fazer quando deixou a sua glória e veio a este mundo. Paulo definiu muito bem isso na carta que escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. Olha o que Cristo precisou fazer. Diz Paulo, o apóstolo, diz Deus para nós através do apóstolo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Era Deus e sempre foi. De eternidade a eternidade, ele sempre será Deus. Mas ele não subsistindo, ele já subsistindo em forma de Deus, ele veio e não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não chegou aqui dizendo, olha, eu sou Deus e eu requeiro de todos. Muito pelo contrário. Ele disse o seguinte, me lembrei de uma que me cala profundamente quando eu me lembro ou leio a passagem. Ele disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, porque, na verdade, Deus deve ser servido, porque nós somos o verdadeiro crente, é um servo dele. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida para resgatar a vida do mundo. Então, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, se fez um de nós, e reconhecido em figura humana, a si mesmo, ao invés de se exaltar, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não é que ele se tornou obediente até o dia que morreu, isso ele foi também, mas ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isto é, quando a morte requereu dele a própria vida, ele se deixou morrer para salvar, para nos dar vida. É isso que diz a palavra. Bem, o que Cristo precisou fazer quando deixou a glória e veio a este mundo. Acabei de ler. Agora nós vamos considerar o que ele passou aqui nas mãos de homens como nós, nas mãos dos pecadores. E ninguém tenha dúvida, nós não podemos dizer, não, eu nunca faria isso com Jesus. Se vivêssemos nos dias dos que mataram Jesus, nós estaríamos sim unidos àquela multidão que o profeta Isaías fez uma... Agora vamos ver o que ele passou nas mãos dos homens. Isaías 53, a partir do versículo 3, e eu vou dando a ênfase necessária. Era desprezado. Ele foi extremamente desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, homem que suportou toda sorte de sofrimento, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, as pessoas viravam as costas, escondiam o rosto para não ver Jesus. Era desprezado e dele não fizemos
nenhum caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E quando olhavam para ele em cima da cruz, eles reputavam por aflito, eles diziam o seguinte: está sendo afligido, está sendo por Deus ferido e oprimido, porque deve ter feito alguma coisa errada. Não, diz o profeta Isaías, mas ele foi traspassado. A lança varreu seu corpo, traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído como carne ralada no ralador dos açougues. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Pisaram-no como como nós fazemos com um verme. Ele foi pisado, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tasqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sepultura. O Deus unigênito, a segunda pessoa da Trindade, foi parar numa sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Nenhuma outra oferta seria aceita pelo Pai, senão a vida do próprio Filho. Mas ele verá a sua posteridade, verá a cada um de nós, verá a todos os salvos, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto. Sabe qual é o fruto? As nossas vidas. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, diz o Senhor, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. O resto, a única coisa que tinha, aquela roupa, repartiram entre eles, e com os seus poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, de cada um de nós. E ainda assim, ele intercedeu pelos transgressores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Entendo eu que esse texto está dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem com o que estão fazendo. Quantos e quantos serão abençoados por isso? Quantos e quantos serão abençoados por isso? E como se não bastasse, no exato momento em que nossos pecados foram colocados sobre ele, na visão dos teólogos, e eu concordo com ele, foi o maior dos sofrimentos de Jesus. Porque isso não aconteceu em momento algum, nem quando estava na eternidade, nem quando esteve até aquele momento, o Pai jamais o abandonou. Mas pelo fato de ele estar assumindo o pecado, se fazendo pecado,
levando sobre eles nossos pecados, o Pai teve que se abandonar dada a santidade do Pai. Por isso, no exato momento em que os nossos pecados foram colocados por ele, veio o desamparo do Pai. Isso já estava profetizado através do salmista, mas Mateus narrou 27:46, quando Jesus bradou: Deus meu. Olha que ele nem falou mais o Pai. Ele não falou Pai meu, ele disse Deus meu, por que me desamparaste? Foi o Senhor mesmo, irmão, quem disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém, esse alguém foi ele, a sua própria vida em favor dos seus amigos. Somos amigos dele. Ninguém tem maior amor de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. João 15, versículo 3. Mas Deus prova o seu próprio amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, isto é, quando ainda estávamos no reino do pecado e da morte, ele já havia morrido por nós, e depois nós viemos o reino da graça e do amor de Deus. Romanos 5, versículo 8. E eu termino com esta passagem extraordinária. Todas elas são extraordinárias, mas esta é de uma magnitude impressionante. Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Ele explica o seguinte: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do que possa vir, do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos de quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus seja louvado, engrandecido, adorado, amado, e sempre encontre em cada um de nós um coração cheio de gratidão por causa deste grande amor com que Deus nos amou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu volto a palavra para o irmão Fagner, para aquelas despedidas, né? Temos feito aos domingos. Pode falar, irmão Fagner. Amém, irmãos, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou então deixar a palavra com os irmãos agora, como a gente tem feito. Os irmãos darem uma palavra de agradecimento, quem quiser falar, e pedir de oração também. E depois eu vou pedir ao pastor também, pastor, para dar uma palavra sobre a reunião. Tem bastante pessoas que não estiveram aqui na nossa reunião de quarta-feira. Aí o pastor dá um parecer de como ficou acerca do retorno dos nossos cultos presenciais. Tá, irmãos? Irmã Tereza. Eu agradeço a Deus, né, por a gente estar aqui, por essa palavra bendita do Senhor que encheu o nosso coração, que nos fez refletir do amor de Deus para conosco, né? Amém. Agradeço muito a Deus pela vida de Josi, que está aí, do Silvanei, que Deus possa ajudá-los, fortalecê-los. Agradecer ao Senhor porque Ele está, né, livrando os seus filhos, pedindo a Deus misericórdia por aqueles que estão cometidos. Eu tive um pedido de oração de uma colega que pede por 2 parentes do casal
estão com 75% do pulmão comprometido, outro com 50%, entubado. A gente sabe que a dificuldade é muito grande. Deus pode todas as coisas, né? Então, nós colocamos a vida também deles nas mãos do Senhor. Deus venha abençoar a nossa igreja e livrar do mal, para que a gente possa estar brevemente todos juntos, normalmente, adorando o Senhor juntos, se assim for a vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos. Amém. Irmãos, mais alguém? Vou deixar em aberto para os irmãos falarem. Eu quero agradecer a Deus por tudo que tem feito em minha vida, por ter protegido sempre a minha família e pedir a Ele que continue protegendo a meus irmãozinhos de igreja, meu pastor, que Deus seja louvado, exaltado e glorificado sempre. Amém. Amém. Mais alguém? Pode falar, irmão. Eu quero agradecer por mais esse domingo, né? Pela fé aqui junto com os irmãos, tá? Quero agradecer por esse dia. Também quero pedir pela vida dos irmãos, que Deus esteja abençoando, né, as nossas vidas, a nossa igreja, a vida do pastor, a sua família, né, que Deus esteja nos abençoando, a cada um de nós. Amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus por mais um culto de bênção em nossas vidas. Que bênção, irmão, tem todo esse culto. E eu quero colocar nas mãos do Senhor a minha vida, a minha saúde. Peço a Deus por os exames que eu estou fazendo, que estão nas mãos do Senhor. Peço a Deus também pelos médicos, né, que eles venham voltar. E quero colocar nas mãos do Senhor também a nossa igreja, a vida de cada irmão. Agradeço a Deus pela vida do pastor e família. Agradeço também, irmão Fagner, pela sua vida, pela sua família. Que graças a Deus, né, Deus até aqui tem abençoado e sustentado vocês, né, sua saúde. Amém. E peço a Deus por todos os enfermos, que Deus esteja com cada um, né, nesse momento tão difícil que estamos passando, mas que Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Então, nós deleitamos nele e vamos colocar a nossa fé, né, no Senhor e confiar, né, que Ele é o nosso Pai de misericórdia. E eu quero colocar também nas mãos do Senhor a vida de todos os aniversariantes, né, desse mês de julho. Na próxima semana agora o Ezequiel faz anos. E eu peço a Deus também que Deus venha abençoar, irmãos, todos aqueles que estão desempregados, que Deus venha dar condições, não venha deixar faltar o pão de cada dia em suas mesas. E que Deus venha abrir porta de trabalho, mesmo nessas dificuldades, mas Deus é Deus, Ele é o Deus de poder. É esse meu pedido, irmão, e agradecimento. Amém. Amém. Eu vi a irmã Jô levantando a mão. Quer falar, Jô? Pode falar. Me atrapalhei um pouco aqui, né? Mas eu quero agradecer, né, a Deus primeiramente, né, por estar aqui, né, com todos os irmãos. Agradecer a todos pelas orações, né? Amém. E quero colocar, né, a vida de todos que nesse momento agora precisa da intercessão de Deus e a minha família, né? Que, assim, graças a Deus estamos bem, mas a gente teve a nossa perca, né? E graças a Deus, com Deus, a gente, né, firmado com Ele, a gente está tendo força. Amém. É isso. Amém. A gente estava... Também queria agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida da minha família. O Senhor tem feito coisas na nossa vida aqui que a gente tem passado dificuldade, mas o Senhor tem sustentado a gente sabe disso, que o Senhor é misericordioso.
Não fosse por ele, a gente não estaria aqui, não teria superado tantas coisas. E agradecer pelas orações que os irmãos têm feito aí e pedir mais orações por várias pessoas que a gente sabe que estão passando também por momentos difíceis. Os tempos estão difíceis, sabemos disso. E que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas que nesse momento estão precisando de uma palavra, de uma pessoa instruída de Deus para dar uma palavra num momento difícil. E é isso, agradecer e muito obrigado. Amém. Deus abençoe, Silvanei e Jô. Amém. 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 Irmãos, mais alguém? Não? Então, vamos orar então por esses irmãos. Irmãozinho, Oi, irmãozinho, Neto. antes da oração, Aham. ora pelo meu netinho, que dia 29 agora vai completar 12 aninhos, o filho de Nívia. Ah, sim, sim. É o... Esqueci o nome dele. É o... Antônio. Pronto, Antônio. Isso. Amém, irmãos. Vamos orar também. Bom, vamos orar então, mais uma vez. Pedir a Tereza, irmã Tereza, ora para nós, por favor. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado, ó Pai, por este momento, ó Deus, passados aqui, Senhor. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, ó Deus, queremos, ó Pai, te adorar em espírito e em verdade. Nos ajuda, Senhor. Amém. E neste instante, ó Pai, queremos colocar todos esses pedidos que a Ti foram colocados, ó Deus, diante de Ti, Senhor. Venha, ó Deus, conforme o Teu querer, ó Pai, responder, ajudar, ó Deus, a cada um, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, dos enfermos, daqueles que estão enlutados, ó Pai, ajude aqueles que estão convalescendo das doenças, ó Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, ó Senhor, venha, ó Deus, fazer com que possa abrir portas de emprego, ó Pai. Mas faça tudo, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade na vida deles, Senhor. Deles visão do alto, visão espiritual, ver o que Deus está querendo para as suas vidas, Senhor. Faça-os reconhecer e ouvir a Tua voz, meu Pai. Ajuda-os, ó Deus. Nós pedimos por Antônio, ó Deus, que está completando 12 anos. Ajude, Senhor, ajude aquela família. Ajude a irmã Nívia, Senhor, nesses momentos difíceis, ó Deus, que trabalha, ó Deus, junto com tantas pessoas, ó Pai, com perigo de se te infectar, ó Deus, mas o Senhor possa livrá-la, livrar a sua família, a sua casa, que ela, ó Deus, possa ser uma mulher de oração, que ela possa colocar a vida dos seus filhos, do seu esposo, de todos nas tuas mãos, Senhor. Amém. Nós colocamos, ó Pai, tudo nas tuas mãos e te agradecemos, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, irmão Fagner. Pode falar. Pode. A irmã Neto falou, eu me lembrei de louvar a Deus pela vida dos avós, né? Hoje é o dia do vovô e da vovó. Com Joel, com Tereza, a Neto, a irmã Márcia, os irmãos da igreja que são avós. Deus abençoe o dia. Mais tarde eu vou colocar os aniversariantes no grupo. E essa semana, começa hoje, nós vamos pegar o mês de julho e o início de agosto. Sobre a questão da volta dos cultos presenciais, nós nos reunimos, como estamos fazendo agora, na quarta-feira, e ficou deliberado a gente aguardar um pouco mais até o dia 16 de agosto. Vai ser bom também, sobretudo, porque algumas igrejas estão voltando hoje, para casa, hoje a gente vai poder colher alguma experiência através dele, né, de como está sendo a volta, né, dos irmãos, porque nós sabemos que tudo que tem sido assim, liberado não está acontecendo como previsto, né? Muitas pessoas já estão, e com certa razão, com medo, né? Então vamos aguardar mais 2 domingos, né? O dia 2, o dia 9 e o dia 16,
querendo Deus, a gente pode pensar em voltar nos cultos presenciais, com todos os cuidados, que requer da nossa parte para esse momento. Posso encerrar, meu pai? Pode. Pastor, e a quarta-feira? Irmãos, a gente está pensando em ter um culto também às quartas-feiras. E aí, nessa quarta-feira, a gente já teria um culto. Só tem um problema, pastor. Eu, aqui em casa, eu tô com um problema que a minha internet só funciona de dia. Quando dá 7 horas da noite, a internet para, tá? E só volta 7, 8 horas, só volta no outro dia, 8 horas da manhã. Eu não sei se mais alguns Por quê? irmãos daqui de Tóquio estão tendo esse problema, ou da minha rua. Joelma aí faz. Tá assim, Joelma, ou não? Olha só, Paidinho, eu estava assim, mas só que eu chamei o técnico, ele veio ontem. E ele falou para mim que ele ia na sua A minha casa. não. Fagner, Oi, a sua internet é qual? Net System. Bota a Newnet, a A Newnet agora tá com fibra ótica. Nunca mais tive Tá problema. ótimo. Tá ótimo. Tá ótima a Newnet agora. Newnet com fibra ótica. Nunca mais Ele tive falou problema. para mim ontem. Eu acho que eu vou trocar mesmo. Ele falou para mim ontem, Paidinho, que eles vão botar também isso aí, entendeu? Sim, eles falaram para mim no início do mês. Só que minha internet já tá há 3 meses só funcionando de dia. De noite para e eles nunca que resolvem esse problema. Então, quer dizer, eu tô pagando a internet para ter só metade dela e mal ainda. Vamos ver. A Newnet no início era muito ruim. Depois que mudou para fibra, tá muito boa mesmo. A noite melhor ainda. Tá bom. Mas aí então, irmãos, pastor, aí então a gente quarta-feira pode fazer no horário mais cedo, porque aí eu consigo gravar e depois colocar no YouTube. Senão não vai ter como. Mais cedo que hora? Não sei. Antes das 7. Como é que seria? Acho que o melhor Mais 6 seria... horas. Mais 6. Mas 6 horas ainda tem gente trabalhando. O ideal seria os irmãos acertarem essa questão da internet, porque isso Mas não pode ser assim. Não é uma coisa fácil, pastor. Como eu falei, eu tô desse jeito tem meses e eles não conseguem resolver. A não ser que eu mude de internet, e aí eu teria que pagar uma nova instalação e tal, e saísse dessa, cancelasse essa minha também. Eu não sei se até quarta-feira eu vou conseguir. Sem o irmão aí para abrir essa janela, fazer o link, então, e coordenar tudo, vai ser... Vamos fazer o seguinte então, pastor. Vamos deixar para quarta-feira mesmo, então, como é que... É 7, 7h30, né? E aí eu vejo se até lá, eu vou tentar resolver até lá. Devo conseguir. Quarta-feira, então, 7h30. 7h30? 7h30 ou 8 horas? Deixa 7h30 mesmo, pastor, que eu não sei como é que vai ser a situação. Tá bom? Combinado, então. Então, irmãos, tá bom, vamos orar, então. 7h30, então, quarta-feira. Tá bom, irmãos? Eu vou colocar lá no grupo, lá do certinho. Pastor, passa depois para mim o texto. Vai ser em Daniel mesmo? Vai ver, né? Se vamos fazer toda quarta, né? Eu vou voltar ao livro de Daniel, que eu comecei. Eu fiz o primeiro, voltamos a ele, fazemos a introdução, o primeiro estudo de Daniel e damos prosseguimento toda quarta. Tá bom, então. Tá bom. Pastor... Prepara já alguém para cantar, para... Levi e Marta vão estar cantando pra gente. Amém. E irmã Tereza vai dar início. Amém? Na quarta. Oi. Tá bom. Vamos orar, então. Deus bendito, Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos mais uma vez de, com os recursos da tecnologia, da internet, podemos fazer este culto online. Não é o que desejamos, mas é o que podemos no momento. O Senhor é todo-poderoso, mas os cuidados também que devemos ter com nossas vidas, com a vida dos irmãos, da igreja, com as ordens que nos são passadas, também isso vem do Senhor, mas
Agradecemos ao Senhor e pedimos já de antemão pelo culto da quarta-feira, 7h30, que possamos dar continuidade e no futuro próximo podemos voltar aos cultos de domingo à noite e ao invés da quarta fazermos no domingo pela manhã um estudo ou quarta à noite. Vamos pedir que o Senhor nos dirija nisso também. Abençoe, Senhor, a tua igreja, cada um dos irmãos, onde eles estiverem, trabalhando, em casa, todos eles, desde o menor até o mais idoso irmão, que o Senhor abençoe e guarde cada um deles. Pedimos ainda por essas motivações de oração, pessoas precisando desesperadamente pela tua mão de poder, que o Senhor possa nos alcançar em razão desse momento de tanta aflição. Mas nós fomos advertidos de que neste mundo passaríamos por aflições, mas o bom ânimo que o Senhor tem nos dado através da tua palavra, através dos teus cuidados, da tua pessoa, da pessoa de Jesus e da pessoa do teu Santo Espírito que tem dirigido as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre alegria e muita paz. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo e toda a consolação, toda a comunhão, toda a alegria, todo o contentamento, todo o ânimo produzido pelo Santo Espírito de Deus sejam uma constante sobre nós. Amém, amém e amém. Amém. Estamos encerrando. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Prazer em estar com os irmãos novamente.